Prezados participantes do Congresso Brasileiro de Metrologia, eu sou Alex Krumenauer, mestre em Engenharia de Materiais. Eu vou apresentar o estudo Espectrômetro Portátil EDX-RF, determinação de linearidade, LD, LQ e faixa de trabalho para análise de metais preciosos e de base em matrizes líquidas. Trabalho feito juntamente com Luiz Lapazin, o mestre Marcelo Sense, sob orientação do professor Dr. Hugo Fait, no laboratório do LACOR, da URGS. O espectrômetro portátil Niton, usado neste estudo, utiliza o método EDX-RF, que é a fluorescência de raio-x por dispersão de energia, para análise em diversos tipos de materiais. Ele é um método mais rápido, mais barato, menos complexo e mais ecológico que o método de referência ICP-OES. E ele faz uma análise química multielementar em diversos tipos de materiais. Neste estudo, a gente usou como matriz líquida materiais de referência certificados do próprio ICP-OES para fazer a validação dos parâmetros de desempenho desse método EDX-RF. Funcionamento do Niton, equipamento utilizado neste estudo. Então, internamente, o Niton possui uma fonte de raio-x. Ao emitir esse raio-x sobre uma amostra, os elétrons que compõem essa amostra acabam absorvendo esses raios-x. Elétrons ejetados dessa amostra acabam fazendo a fluorescência de raio-x. Durante a fluorescência, há a emissão de um raio-x característico. Como cada átomo possui um peso atômico específico, a energia específica para a liberação de cada elétron de cada átomo. Então, o equipamento consegue determinar quais os átomos presentes na amostra e determinar então a composição química do material em função das energias detectadas. Como a amostra é composta por diversos tipos de átomos, então os raios-x, ao penetrar nessa amostra, eles podem ser absorvidos internamente ou até amplificados. Isso é o efeito matriz. A técnica EDX-RF ela é fortemente afetada pelo efeito matriz. Então, nesse estudo, os parâmetros de validação foram determinados para a matriz líquida com o uso de MRCs. Portanto, em função do efeito matriz, na técnica EDX-RF, é necessário fazer a validação do método analítico, onde a gente determina linearidade, limite de detecção, limite de quantificação e faixa de trabalho nesse estudo, que são fundamentais para a tomada de decisões nas nossas pesquisas. A figura aqui representa bem esses parâmetros, né? Onde eu tenho a linearidade, né, pela reta, a sensibilidade analítica, que seria o coeficiente angular, B, na equação da linearidade, o coeficiente linear, que é A, que é a interceptação dessa reta no eixo Y, né, que é o sinal do instrumento, o limite de detecção, que é a menor quantidade de analito que pode ser determinada, né, ou detectada, na realidade, e o limite de quantificação, que é a menor quantidade de analito que pode ser quantitativamente determinada, né? Então, onde eu tenho uma confiança, uma exatidão, que seria precisão mais veracidade. E a faixa de trabalho linear, que é delimitada, então, como ponto de início, limite de quantificação, e o ponto final, o último ponto da curva de calibração. Embasamento metrológico. As principais fontes de pesquisa que referenciam esse estudo são Orientação sobre Validação de Métodos Analíticos, uma publicação CGEC em metro, a publicação da Eurachem, que é The Fitness for Purpose of Analytic Methods, e a minha dissertação de mestrado, que é Desenvolvimento e Validação de Metodologia Analítica na Análise de Aços por Espectrometria de Fluorescência de Raio-X. Objetivos desse estudo. Então, validar quantitativamente o método EDX-RF para análise de metais preciosos e de base, através do estudo de linearidade, LD, LQ e faixa de trabalho em matrizes líquidas. Aqui a gente vê a foto da amostra de MRC de ouro, analisada pelo espectrômetro EDX-RF. O gráfico aqui mostra, então, o espectro de elementos, onde os picos de ouro são bem característicos e há um ruído de fundo. Esse ruído de fundo é eliminado
como mostra aqui a análise de uma água ultrapura, onde há os picos do ruído de fundo, que são os mesmos que ocorreram na amostra do MRC de ouro, que existia somente o elemento ouro presente. Então o equipamento, ao mostrar no display aqui, mostrou apenas a composição química do ouro. Descrição da metodologia utilizada. Então os equipamentos utilizados neste estudo: o espectrômetro portátil EDX-RF, juntamente com suporte para amostras. Nesse estudo também se usou MRCs, sendo 2 de metais preciosos, prata e ouro, e 6 de metais de base, cobre, ferro, níquel, estanho, chumbo e zinco. Continuação da metodologia. Procedimentos para determinação de linearidade LD, LQ e FT. Então, inicialmente, os MRCs foram diluídos em água ultrapura, sempre tentando obter no mínimo 5 pontos ao longo da curva de calibração de cada MRC. As medições foram feitas usando sempre 4 filmes de polipropileno no porta-amostra. Então, o porta-amostra aqui, no fundo dele, existe 4 filmes de polipropileno para evitar o vazamento da amostra. Cada amostra tinha sempre 4 ml de solução, para evitar uma diferença do efeito matriz no material. Cada concentração de MRC foi medida 5 vezes, sempre agitando o líquido antes de cada nova medição. Então você retirava de dentro do suporte de medição, agitava, colocava novamente e se media. No caso das concentrações mais baixas, que seria a primeira concentração diluída depois do zero, a concentração mais baixa, para a determinação de LD e LQ, foram medidas 10 vezes. As medições sempre foram feitas em condições de repetibilidade e usando o mesmo procedimento de medição. Nesse estudo, o cálculo do desvio padrão das médias foi baseado no desvio padrão para resultados próximos a zero do analito, que é o S0, aplicando-se o teorema do limite central. Cálculos para determinação de LD e LQ, ainda em metodologia. Então, o European Guide descreve a seguinte equação, que o LD é baseado em 2 distribuições unilaterais, uma para o erro tipo 1 e outra para o erro tipo 2, multiplicado pelo desvio padrão das médias próximo a zero, ou S0 por raiz de n. Nesse estudo, com n igual a 10, que é o número de medições, alfa 0,05 e beta 0,05, resultou num t igual a 1,83. Como são 2 t's, resultou em 3,66. Logo, o LD resultou nessa equação. Algumas publicações recomendam ou citam o fator 3, mas isto quando há um menor rigor estatístico, ou seja, nesses casos onde se considera que os graus de liberdade são infinitos. Não é o caso quando há um número pequeno de medições. Então, os graus de liberdade são calculados e o fator é ajustado para esses graus de liberdade. No caso do LQ, a IUPAC recomenda o fator 10. Também pode-se usar, segundo a própria IUPAC, o fator 5 ou 6. No nosso estudo, por um maior rigor estatístico, optamos pelo fator 10 e também por calcular o fator do LD, resultando em 3,66. Resultados e discussão agora. Então, apresentamos os resultados do cobre. Os demais elementos, a gente fez um resumo dos resultados obtidos. Aqui está o gráfico do cobre, com uma pequena peculiaridade. No caso do equipamento Niton da Thermo Fisher, o manual do fabricante recomenda que a concentração seja plotada no eixo Y e o sinal instrumental no eixo X, para a determinação da linearidade, que está aqui. Então, a determinação da linearidade, coeficiente angular e o coeficiente linear. Isso é contrário ao que diz a maioria das publicações, onde o sinal instrumental está no eixo Y e a concentração está no eixo X. Mas se isso não for feito, os erros, em vez de diminuírem, aumentam significativamente. Resultados obtidos da linearidade para os 8 elementos. Então, os 8 elementos estão tabulados aqui, os coeficientes lineares e os coeficientes angulares e o coeficiente de determinação.
Podemos ver que há uma grande variação nos coeficientes lineares e nos coeficientes angulares entre os 8 elementos. Se a gente for comparar isso com o que diz de fábrica, o que vem de fábrica no equipamento, que é um coeficiente linear 0 e um coeficiente angular 1, se a gente usar esses coeficientes que vêm de fábrica, os erros podem chegar a mais de 50% nas medições. Então, somente a calibração vai conseguir fazer com que haja uma exatidão nos resultados obtidos. Também podemos ver que os coeficientes lineares do ferro e do níquel são bem elevados, o que determina que a faixa inicial de trabalho ela é um valor mais elevado que para os outros 6 elementos. Também podemos notar que todos os coeficientes de determinação são superiores a 0,99, ou seja, mais de 99% das medições são aderentes à curva de calibração. Os resultados obtidos de LD, LQ e FT neste estudo. Então, essa aqui é a tabela de resultados para os 8 elementos. A gente pode ver que para LD, que é o limite de detecção, para todos os elementos, resultou em 0,001 após arredondamento, que é a própria resolução do equipamento, que é muito bom para o estudo. Já o LQ ele variou de 2 a 4 resoluções, então também são valores baixos, considerando a resolução do equipamento. O limite inferior tem duas situações, que é para o ferro e para o níquel, que ficaram com valores mais elevados que os demais elementos. Isso em função do coeficiente linear que foi obtido nas curvas de calibração desses dois elementos, o que resultou nesse ponto mais elevado para a determinação da faixa de trabalho inicial desses dois elementos. Conclusão do estudo. As linearidades das curvas de calibração resultaram em coeficientes de determinação R² superiores a 0,99 para todos os elementos. Portanto, 99% das medidas feitas são aderentes a essas curvas de calibração. Já os coeficientes lineares e angulares dessas curvas tiveram grande variação entre eles. Portanto, sem o uso das curvas de calibração, os erros podem ser superiores a 50% nas medições. Quanto aos valores de GLD, todos eles, após arredondamento, resultaram na própria resolução do equipamento, 0,001% massa-massa. Já os LQs resultaram em 2 a 4 resoluções, o que é bem interessante para o estudo que fizemos. Salientamos que os valores calculados de linearidade LD, LQ e FT são válidos apenas para o método EDX-RF, utilizando os procedimentos descritos neste estudo e também na matriz líquida. Finalizando, a utilização desse espectrômetro portátil do tipo EDX-RF na medição de matrizes líquidas é inovadora e abre novos campos de utilização deste equipamento portátil. Obrigado pela atenção de todos, este é o meu contato de e-mail. Também quero agradecer o apoio à minha pesquisa de doutorado, URGS, CAPES, Cibratec, RP2M, FINEP e CNPq.